Olá pessoal, vamos aí para a resolução dessa questão interessante é antiga, né, do vestibular da Unicamp, mas é uma questão muito interessante. Ela fala o seguinte, né, suponha que o número de indivíduos de uma determinada população seja dado pela função, aí tem a função aqui. Vou transferir daqui a pouco aqui para baixo essa função para a gente trabalhar isso daí. T é dado em anos e você tem as constantes A e B faltando aqui na questão, um A e um B aqui, beleza? Beleza. Encontre as constantes A e B de modo que a população no zero seja igual a 1024. Então, a população é dada por isso. Então, de acordo com a fórmula, se a gente pegar aqui, por exemplo, o meu f aqui de t, né? Essa é a minha função, ok? Ela é dada por a vezes 2 elevado a menos b vezes t, certo? A função ela é chamada de f, só que ela generaliza, ela me dá a situação da população. Se a primeira situação matemática que me deu foi que era 1024, né, a população é 1024, eu já substituo a população por 1024 e o restante da fórmula eu copio aqui, lembrando que no lugar do t, que é o tempo, eu vou colocar 0, que é o que ele falou aqui. Então ele falou que em 0 o resultado da população é 1024 indivíduos, ok? Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Isso vai gerar alguma coisa para mim? Vamos ver. B vezes 0, mesmo sendo negativo, o resultado de tudo isso daqui dá 0, certo? Independente de qualquer coisa. Então a nossa questão ela vai ficar assim, ó, 1024 igual a A vezes 2, né? Porque 2 elevado a... O que sobrou aqui era 2, só que aqui, lembra que deu 0? Então vai ficar um 2, mas vai ficar elevado a 0. Por sua vez, 2 elevado a 0 é igual a exatamente 1. E quanto que é A vezes 1? A vezes 1 é A. Então eu acabo de descobrir o valor de A com a minha primeira informação, ok? Aí ele vem e aborda outra informação, né? Qual é a outra informação que ele aborda? E, né? Aqui tem uma continuação. E a população em 10 anos é a metade da população inicial. Galera, significa o quê? Vamos com calma. Quando o tempo era 0, a gente tem o que a gente chama de população inicial, certo? E a população inicial foi de 1024, certo? A população inicial foi de 1024, ok? Então, ele está querendo dizer que quando passar 10 anos, né? Quando passar 10 anos, a população vai ter exatamente a metade da inicial. Metade dessa aqui, a metade da quantidade inicial. Qual é a metade da quantidade inicial? Metade de 1024 é igual a exatamente 512. Então, 512 é a metade da população inicial. Então, eu vou pegar a mesma fórmula, a minha fórmula bonitinha, né, que é o coração da questão, que ela é dada por A, que eu acabei de achar aqui atrás, né? Então, ela já começa aqui com 1024, vezes 2 elevado a menos BT. E ele está querendo me dizer que se eu substituir o tempo como 10, o resultado da população vai dar 512. Então, vem comigo. 512 eu coloco aqui, certo? 1024 eu coloco aqui. Aqui o 2 menos B vezes o valor do tempo. O tempo agora, dessa vez, é o tempo 10, beleza? E aí eu continuo a resolução no mesmo esquema. Primeira coisa, o 1024 aqui está multiplicando. Eu jogo ele aqui para baixo dividindo. Então, vai ficar 512 dividido por 1024, certo? Depois da igualdade vai ficar apenas 2
elevado a menos 10b. Vocês entenderam 10b, né? b vezes 10, 10b. 512 é metade de 1024, né? Ou 1024 é o dobro. Então, embaixo tem o dobro. Então, significa que vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 igual a 2 elevado a menos 10b. Ok? E agora, como é que eu faço? Eu passo esse 2 para cima, mas lembre-se que esse 2 ele tem um expoente quando não aparece nada, é 1. Se eu jogar ele para cima, o sinal desse expoente some. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1 igual a 2 elevado a menos 10b, certo? E o Humberto daqui, ele ficou multiplicando, como se ele estivesse multiplicando aqui, ele não aparece. 1 multiplicado por qualquer coisa dá a mesma coisa. Então, eu consegui fazer com que as bases permanecessem iguais. E agora, é só cortar, né? Problema clássico de função exponencial aí, igualar a base e agora terminar, certo? Terminando, eu tenho do lado esquerdo menos 1 e do lado direito menos 10b. Os dois estão negativos, eu multiplico isso tudo por menos 1 para ficar positivo. Então, vai ficar 1 de um lado, 10 do outro, multiplicado pelo b. Mas o 10 não está multiplicado pelo b? Esse 10 vem para cá dividindo, então. Então, eu acabo de descobrir o valor de b. Qual é o valor de b? Menos 1 sobre 10. Ou seja, agora eu tenho a minha fórmula mais assim, digamos, completa, né? Minha fórmula passa a ser f de t, que é o valor da população passado o tempo, é igual a que a gente descobriu que é 1024, vezes 2, elevado a menos o valor de b. O b a gente achou como 1 sobre 10, esse menos já era da fórmula, que era menos b, né? Vezes o t, que é o tempo. Então, você vai substituir tempo, vai encontrando as populações aqui. Então, basicamente é isso. A letra A é a questão mais importante deste problema, né? Aí ele chega para você na letra B, qual o tempo mínimo para que a população se reduza a 1/8 da população inicial. Então, ele quer o tempo para que a população fique 1/8 da população inicial. Então, vem comigo. Então, analisando aqui a situação, ele quer saber qual tempo leva para que a população fique reduzida a 1/8 da população inicial, né? Vamos lá. Então, vem comigo. Isso aqui, esse f aqui, tudo isso aqui, esse f de t, é o valor da minha população. Eu quero que essa população aqui fique 1/8 da quantidade inicial. Mas qual é a quantidade inicial? É exatamente 1024, certo? Beleza, então é 1/8 de 1024. Do lado direito da igualdade, eu copio toda a fórmula e lá eu vou encontrar o resultado da minha incógnita, que é o tal do t, que é o tempo que ele está procurando, certo? Interessante quando a gente faz 1/8 da população inicial, a população inicial vai sempre estar aqui, ó, você vai cortar, e aqui ficou exatamente 1/8. Lembremos que 8 é 2 ao cubo. Então, como é que vai ficar antes da igualdade? Antes da igualdade vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, e depois da igualdade vai ficar 2 elevado a menos 1 sobre 10t. A mesma coisa que a gente fez anteriormente, eu jogo 2 ao cubo para cima, o 1 não vai interferir, não vai fazer diferença, então vai ficar 2 elevado a menos 3. E depois da igualdade vai ficar exatamente menos 1 sobre 10t. Cortou porque igualou a base e assim a gente praticamente termina. Aqui está menos 3 antes da igualdade, depois da igualdade está menos 1 sobre 10t. Sabemos que se eu multiplicar por menos 1 aqui, né, eu já vou até tirar aqui, já vai ficar tudo positivo. Sabemos que embaixo do 3 tem 1 e eu multiplico apenas cruzado e encerro a questão. T vezes 1 dá T, 3 vezes 10 dá 30, ok?
então eu tenho esse gráfico, essa função aí, esse valor de t aí. Estou falando de gráfico porque a letra C é um gráfico, mas eu não vou fazer ela aqui não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Além disso, como você tem a função e você tem possibilidade de substituir valor, vai substituindo com 0, com 1, com 2, com 3, com 8. E aí você vai ter uma tabela com valores de x, né, que no caso geralmente é o x, mas aqui a gente está usando como t, e valores de y, que é o seu f. Você vai ter de um lado t, do outro lado f, e aí você vai ter vários valores. E aí você vai conseguir esboçar o gráfico. Beleza, pessoal? Vou mandar aqui a resolução na descrição do vídeo, resolução escrita que a própria Unicamp publicou. Eu vim aqui com a minha didática tentar explicar a questão, né? Espero ter ajudado vocês aí. Forte abraço e tamo junto. Tá aí a resolução de toda a questão, da letra A e da letra B no caso, ok? Forte abraço e tamo junto.